Bom, bem-vindos todos ao nosso quinto encontro do curso, do mini curso Intermedialidade, e eu passo a palavra já para a Nara, que vai fazer as apresentações. Oi, gente, boa noite. Então, como a Ana já adiantou, esse é o quinto encontro e hoje a gente vai ter a Vitória Elizabeth. Ela já é mestre em letras pela Unifesp também, e ela teve ênfase em estudos linguísticos e foi orientanda da Ana. Ela possui graduação pela Unifesp com dupla habilitação em português e francês e atualmente ela é professora do Centro de Estudos de Línguas do Governo do Estado de São Paulo. E agora eu vou passar a palavra para a Vitória. Olá, gente, boa noite a todos. Eu vou compartilhar com vocês a tela e já gostaria de agradecer a Ana e a Nara pelo convite para participar desse mini curso. É muito importante, né, para a gente que já concluiu retornar e poder continuar trazendo algumas contribuições dentro dos estudos, principalmente nessa área que é uma área que ela é relativamente nova no Brasil, né? Então tem sempre muita coisa para explorar, nova, muita coisa para analisar. E hoje eu vou tentar dar algumas contribuições a respeito da intermedialidade e transmedialidade em Ellestrom. Então, o Ellestrom é um dos teóricos dessa área de estudos, e tem muita coisa interessante que a gente pode falar a respeito do que ele desenvolveu. E para essa apresentação, eu escolhi esses dois livros como ponto de partida para a gente poder discutir, ver alguns exemplos, analisar como é que funcionam algumas das possibilidades dentro da medialidade e da intermedialidade. Então, o primeiro livro é o Medialidade, Ensaios sobre Comunicação Semiótica e Intermedialidade. É um livro que foi lançado aqui em 2017. Então, é um compilado de artigos do Ellestrom que foram traduzidos para o português. E em 2021 saiu As Modalidades da Mídia 2, um modelo expandido para compreender as relações intermediárias. Eu queria chamar a atenção para o fato de que esses dois livros eles estão disponíveis gratuitamente para download da versão PDF no site da editora PUC Rio Grande do Sul. Então, para quem se interessa pela temática, quer embarcar nessa área, conhecer um pouco mais, né, se aprofundar, esses dois livros eles estão disponíveis gratuitamente, o que é interessante, né, porque acaba democratizando o acesso a essa informação. E, bom, eu já vou começar, então, falando um pouco sobre um modelo que o Ellestrom ele desenvolve em um dos seus artigos e que tem como objetivo criar um modelo de comunicação que seja centralizado na mídia. Então, para isso, esse autor ele vai reunir dados e definições elaborados por teóricos de diferentes áreas de estudo, como Jacobson em linguística, e ele estrutura um modelo de comunicação que é representado pela seguinte formulação. Então, a gente tem alguns postulados feitos pelo Ellestrom aqui, que dão conta desse modelo. Esses elementos eles são indispensáveis e interconectados. Então, para que exista, né, esse modelo de comunicação, é preciso que haja também algo sendo transferido, ou que ele vai chamar de valor cognitivo. É necessário que haja também dois locais separados entre os quais a transferência ocorre, ou mente do produtor e mente do perceptor, e uma fase intermediária que torna a transferência possível, ou produto de mídia. Então, em alguns momentos ele vai usar o primeiro termo, e em alguns ele vai usar o segundo. Ele se apropria mais do segundo termo, porque ele cria, então, uma aproximação das questões da intermedialidade e dessa nova forma, né, de estruturar o que seria um modelo de comunicação. Além disso, existem algumas coisas que entram também na conta dentro desse modelo de comunicação, que são ato de produção, ato de percepção e a própria transferência. Então, essa transferência começa
a partir da mente produtora de uma mídia, um produto de mídia, a partir, então, da criação de valor cognitivo. Esse valor cognitivo, ele passa por uma fase de transferência que vai chegar até a mente perceptora. Então, em alguns momentos, ele vai se referir a essa mente produtora e a mente perceptora como duas pessoas. Em geral, são duas pessoas, mas pode acontecer de não ser, por isso que ele troca esses dois termos, então, para mente produtora e mente perceptora. E aqui a gente vê também, né, pelas duas setas, que o ato de produção e de percepção, ele não é unilateral, ele é bilateral, podendo ocorrer a produção de valor cognitivo a partir de mais de uma mente produtora, assim como o ato de percepção também pode ocorrer a partir de mais de uma mente perceptora, e numa relação que pode acontecer, então, dos dois lados, né? Ela não é unilateral, ela não existe uma seta que vá apenas de um lado para o outro, né? Porque a comunicação, ela pode ocorrer de maneira ampla. Depois, o Ellerstrom, ele vai desenvolver algo que ele vai chamar de modalidades da mídia. Então, ele vai dizer que todas as mídias, de acordo com o seu entendimento do conceito, são necessariamente realizadas na forma de todas as 4 modalidades. Assim, não é suficiente considerar apenas uma ou algumas delas, se quisermos compreender o caráter de determinada mídia. Então, para que a gente possa considerar algo como uma mídia ou um produto de mídia, é preciso que haja pelo menos um modo de cada uma das modalidades. Eu coloquei aqui a tabela que é elaborada pelo Ellerstrom no livro de 2017, e ele vai colocar, então, o que seria a modalidade, qual é a modalidade, o que ela é, né, a definição e os seus modos mais importantes. Então, a título de exemplo, a gente tem aqui a modalidade material, o que pode ser uma interface corpórea latente da mídia, ou local em que os sentidos percebem o impacto material. Como essa modalidade ocorre prioritariamente? A partir de corpos humanos, outros tipos de materialidades demarcadas e a partir da materialidade não demarcada também. Pode haver, então, por exemplo, algum tipo de manifestação de medialidade que não seja necessariamente tocável, né, digamos, a partir do tato mesmo, isso pode ocorrer a partir de outros sentidos, então você não tem uma materialidade tão demarcada, mas ela existe, ela é percebida de alguma forma. A gente tem a modalidade sensorial, que são os atos físicos e mentais de percepção da interface da mídia através dos sentidos, ou seja, a partir da materialidade da mídia, a gente consegue, com os nossos sentidos, percebê-los. Então, a gente tem aqui os cinco sentidos humanos como os principais modos dessa modalidade, mas isso pode se estender também a uma elaboração mental do que seriam as sensações, né? Aqui ele coloca visão, audição, tato, paladar, olfato, mas existem algumas manifestações cognitivas que também acabam abarcando o tipo de percepção da modalidade sensorial de uma mídia. E aí a gente também tem a modalidade espaço-temporal, que é a estruturação da percepção sensorial da interface material em experiências e concepções de espaço e tempo, ou seja, perceber tudo isso aqui, né, as sensações e a materialidade de uma mídia a partir do espaço-tempo. Isso pode ocorrer a partir do espaço manifestado na interface material, o espaço cognitivo, que está sempre presente, o espaço virtual, tempo manifestado na interface material, tempo perceptivo, que também é sempre presente, e o tempo virtual. Bom, acho que dá para dar um exemplo do espaço manifestado na interface material, por exemplo, quando a gente pensa em uma mídia que se manifesta através de símbolos, vamos pensar aí num texto que está manifestado a partir de uma interface lisa e grafado com tinta. Você tem um espaço ali sendo ocupado por aquele material, por aquilo que a gente vai chamar de mídia técnica, que é onde aquilo ali está manifestado, e pela própria
pelo próprio produto de mídia em si. O espaço cognitivo, na verdade, ele vai ter a ver mais com o que é percebido pela mente perceptora dentro daquilo ali que está sendo proposto na mídia. Então, por exemplo, o que está escrito nesse papel aí né, que é grafado com tinta, pode ser uma narrativa que apresenta um espaço e a partir disso a gente vai ter uma percepção espacial cognitiva daquilo ali. E a gente também tem a modalidade semiótica, que é a criação de significado na mídia, concebida em termos espaço-temporais por meio de diferentes tipos de raciocínio e interpretação de signos. Então, a gente tem aqui alguns modos que são mais importantes, que são a convenção a partir de signos simbólicos, a semelhança a partir de signos icônicos e a contiguidade a partir de signos indiciais. Então, por exemplo, o que é um símbolo, um signo simbólico dentro dessa manifestação? O alfabeto, né? As letras de um alfabeto, elas são simbólicas. Então, a partir disso que se cria sentido semiótico dentro de um produto de mídia ou de uma mídia específica. Aí eu quis trazer também um pouco dessa definição de mediação, porque ela é importante. Esses termos, na verdade, eles estão sempre muito associados uns aos outros, é difícil separar na prática. Na teoria, a gente consegue visualizar bem como que funciona. O que seria, então, a mediação nesse sentido? É um fenômeno pré-semiótico de apresentação das qualidades materiais, espaço-temporais, sensoriais e potencialmente semióticas das mídias técnicas dos produtos de mídia que elas realizam, as quais são percebidas pelos receptores de sentidos humanos numa situação comunicativa. A mediação é o ato de mediar, colocar uma mídia, um conteúdo dentro de uma mídia que seja percebido tanto pela sua materialidade, quanto pela sua sensorialidade e pela sua ocupação no espaço-tempo, seja ele físico ou mental, assim como as próprias possibilidades de criação de sentido, que são estabelecidas pelas relações aí semióticas. E aí a gente também tem um outro termo que é usado pelo Ellerstrom, que é mídia técnica. As mídias técnicas não são necessariamente as mídias, elas são, na verdade, os objetos e fenômenos físicos ou corpos que realizam a mediação de configurações sensoriais em situação comunicativa, realizando ou expondo entidades ou processos perceptíveis que adquirem a função de produtos de mídias. Então, a mídia técnica, na verdade, é justamente essa manifestação de objeto que vai possibilitar a percepção de um produto de mídia ou de uma mídia básica, enfim. Um exemplo, eu coloquei aqui essa foto para mostrar que uma superfície plana grafada com a tinta de uma caneta é uma mídia técnica. Então, existem mídias técnicas que são percebidas através de materialidades mais manifestadas, que é o caso da tinta sobre papel ou óleo sobre tela, assim como existem também algumas manifestações que são menos demarcadas, como é o caso das ondas sonoras, que acabam mediando sons ordenados, como a letra de uma música, ou até mesmo a manifestação de instrumentos musicais que são ordenados ali para criar uma melodia. Então, agora falando um pouco, né, sobre essa questão das mídias básicas e das mídias qualificadas, que não é a mesma coisa que mídia técnica, né, ele vai chamar de mídia básica um tipo básico de produto de mídia, que é relativamente sólido por causa de seus traços perenes fundamentais. Tipos de mídias básicas são categorias de produtos de mídia baseadas nos modos de modalidade de mídias básicas. Eu coloquei aqui uma foto para vocês verem, mas não é para vocês se apaixonarem nem nada, é só para vocês observarem aqui a manteiguinha, que ela está nessa fotografia, que aqui está digital, então a gente tem um outro tipo de percepção, mas eu queria tentar fazer exercício de imaginar que isso fosse uma fotografia
que foi revelada, é uma fotografia física. Então, a gente tem várias coisas que podem ser analisadas no quesito mídia básica. A primeira delas é que existe uma regularidade aí no que a gente entende por fotografia. Existem traços que são característicos do que a gente considera uma fotografia, um desenho que seja feito numa folha de papel. A gente pode observar nessa imagem a materialidade. Se a gente pensar numa foto física, a gente consegue pensar na materialidade dela, a gente consegue pensar nas sensações que a gente tem quando a gente vê a foto no quesito sensações humanas mesmo. O que fica manifestado, principalmente, é a visão, porque a gente se utiliza dela para conseguir perceber os elementos da fotografia. A gente também consegue observar uma espacialidade no que diz respeito tanto à fotografia como algo mediado num papel, um papel de foto, como também uma espacialidade que está presente na imagem, assim como uma temporalidade que aqui, no caso, ela não é tão demarcada, a gente tem algo fixo, então essa temporalidade ela é, digamos que congelada, mas que também pode apresentar traços semióticos quando a gente pensa em imagem que apresenta algum tipo de movimento, por exemplo, uma pessoa andando, ou um ônibus passando, uma imagem, né, desse momento pode representar uma temporalidade, uma espacialidade mais ou menos fixa, porque a gente cria aí esses mecanismos de interpretação. E quando tal classificação básica não é suficiente para capturar propriedades de mídias mais específicas, qualificamos a definição de tipos de mídia que procuramos e adicionamos critérios que se encontram além das modalidades de mídias básicas. Também incluímos todos os tipos de aspectos sobre como produzimos, situamos, usamos e avaliamos os produtos de mídia no mundo. Tendemos a falar sobre tipos de mídia como algo que possui certas funções ou que usamos de certa maneira, num certo momento, num certo contexto social e cultural. Tipos de mídias qualificadas são simplesmente categorias de produtos de mídia baseadas não apenas nos modos de modalidade de mídias básicas, mas mais qualificadas. Eu vou até voltar aqui na manteiguinha. Dentro de um contexto como esse, em que eu estou apresentando essa fotografia, a gente está dentro de uma apresentação que faz parte de um mini curso, é um mini curso sobre intermedialidade, e eu trago essa imagem da manteiguinha, ela, de alguma forma, passa a ter um tipo de qualificação diferente, porque eu estou contextualizando ela. Então, às vezes, até fica um pouco difícil determinar o que seria uma mídia básica e uma mídia qualificada, mas a gente pode pensar em termos de definição a partir dos modos. Então, se eu só estou analisando isso daqui como uma figura e tentando determinar quais são os modos de cada modalidade, eu tenho uma mídia básica. Agora, a partir do momento que eu contextualizo isso, ou eu coloco isso em uso em um determinado momento da história, em um determinado espaço, eu estou qualificando essa mídia. Então, existem alguns tipos de mídia, inclusive, que são usados em algumas situações, em contextos históricos, e aí, por isso, elas se tornam qualificadas. E aí isso pode mudar, né? Por quê? Algumas mídias, elas passam a ser usadas em determinados momentos, em outros, elas não é que deixam de existir, mas elas se integram a outros modelos e outras formas de manifestação. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, além da manteiguinha, que acabou se tornando, né, uma mídia qualificada, um exemplo que é dado pelo próprio Elstrom, que é o desenho feito por criança. Um desenho pode ser, um desenho sobre folha pode ser considerado uma mídia básica, mas a partir do momento que eu determino que é um desenho feito por criança, eu estou contextualizando a partir de uma faixa etária, de um tipo de produção de desenho que é específica, não é que seja sempre igual, mas que a gente consegue aí, de alguma forma, reconhecer alguns traços, mesmo que isso não esteja contextualizado, mesmo que eu não diga que é um desenho de criança, por algumas questões aí cognitivas e também de contextualização, eu consigo perceber
que existe um modo aí de qualificação maior do que se fosse simplesmente um desenho, por assim dizer. E aí, o Ellison, ele vai falar justamente de quais são os aspectos qualificadores das mídias. Ele vai eleger duas formas de qualificá-las, sendo a primeira o aspecto qualificador contextual. Ou seja, são combinações e misturas de modos que podem ser executados de muitas formas e com frequência. Então, não há como decidir automaticamente, com base nas propriedades dos modos, onde se encontram os limites de uma mídia. Eles só podem ser determinados através da investigação de práticas, discursos e convenções historicamente determinados. Nossa tendência é falar sobre uma mídia como algo que começa a ser utilizado de certa maneira ou adquire certas qualidades em um dado momento e em um dado contexto cultural e social. Aqui eu coloquei essas 3 imagens porque foram exemplos dados pelo próprio Ellestrom. Ele fala, então, por exemplo, do surgimento do e-mail como um aspecto qualificador, ou seja, um tipo de produção verbal, não sempre, mas muitas vezes verbal, que passa a existir em um determinado momento histórico, assim como a criação, né, de línguas de sinais e o uso do código Morse, que acaba sendo historicamente convencional a partir de um determinado momento. E aí ele fala também do aspecto qualificador operacional. E ele vai dizer que há uma forte tendência de se tratar uma mídia como uma mídia ou uma forma artística como uma forma de arte apenas quando certos aspectos qualitativos podem ser identificados. Esses aspectos, é claro, não são inscritos permanentemente, e sim formados por convenções. Eu coloquei essa imagem do rolo de filme aqui, só para dar um exemplo também tirado do livro, porque o Ellestrom, ele vai falar que, por exemplo, o cinema, ele não era entendido como a mídia cinema no momento em que ele foi criado. Existe aí um certo espaço, um certo tempo até que isso aconteça, que é justamente o tempo em que essas práticas passam a ser tidas como uma convenção. Então, a partir do momento que os aspectos da criação de algo como o cinema são vistos ali como um padrão, como algo que se repete, práticas que são tidas como oficiais ou até mesmo necessárias, a gente tem, então, um aspecto qualificador operacional e, consequentemente, né, a qualificação dessa mídia. Aí, assim, ele vai falar também um pouco sobre a questão da intermedialidade. O Ellestrom, ele retorna em outros autores, como a Rajewski, Wolff, que é um teórico da intermedialidade que se preocupa bastante com os estudos na música. E ele vai falar que não é fácil definir, né, a intermedialidade, por assim dizer, mas ele vai tentar qualificar, ele vai tentar classificar esses aspectos para criar, então, uma definição que seja razoável dentro dos seus estudos. Ele fala que as relações intermediárias entre tipos de mídias básicas, como as imagens em movimento e as imagens estáticas, podem ser descritas com relativa clareza no âmbito das 4 modalidades. Ao passo que as relações intermediárias entre mídias qualificadas como literatura oralizada e música, em grande parte se baseiam nos 2 aspectos qualificadores, ou seja, a gente tem, então, maneiras diferentes de analisar relações intermediáticas. Isso vai depender do que a gente está analisando. Se você está fazendo uma análise dessas mídias básicas, por exemplo, comparando 2 fotografias que, de certa forma, elas vão apresentar aspectos modais semelhantes, ou se você usar que ele coloca imagem em movimento, eu consigo imaginar a comparação de um GIF com uma imagem estática, elas ainda assim apresentam modos semelhantes, a gente consegue fazer alguma comparação dentro dos aspectos das 4 modalidades. Agora, se a gente tem produtos de mídia específicos, o que a gente pode entender como isso? Por exemplo, um romance ou uma canção, a gente vai precisar, então, de aspectos que sejam qualificadores para poder determinar quais são os pontos de análise, de semelhança, a diferença entre essas duas mídias.
E aí o Elestron também vai falar um pouco sobre a diferença entre intermedialidade e intramedialidade. Em sentido amplo, a intramedialidade corresponde às relações entre produtos de mídia pertencentes a ou tipos de mídias básicas semelhantes. A intramedialidade em sentido estrito corresponde às relações entre tipos de mídias qualificadas semelhantes. Então, aqui a gente tem a diferença entre um e outro, né? No sentido amplo, a gente tem mídias básicas, então aqui a gente pode analisar a partir dos modos, e no caso do sentido estrito, a gente precisa de algo qualificador para poder analisar. E aí ele vai falar da intermedialidade em sentido amplo. Eu volto lá daqui a pouquinho só para fazer um paralelo. Corresponde às relações entre produtos de mídias, ou mídias qualificadas diferentes, incluindo aquelas que se baseiam em uma mesma mídia básica. E, no sentido estrito, são as relações entre tipos de mídias básicas diferentes. O que ele vai falar é que a intermedialidade em sentido amplo pode se relacionar, como se a gente fizesse um cruzamento mesmo, com a intramedialidade em sentido estrito. E a intramedialidade em sentido amplo se relaciona muito bem com a intermedialidade em sentido estrito. Porque a gente tem, então, aqui, né, a possibilidade de analisar tipos de mídias básicas semelhantes no sentido amplo da intramedialidade, e no caso do sentido estrito da intermedialidade, a gente também tem a possibilidade de uma análise de mídias que são pertencentes ali a grupos, enfim, diferentes, mídias básicas diferentes. A questão aqui tem a ver mais com a qualificação delas ou com o fato de elas serem mídias básicas. E aí, avançando um pouco, ele vai falar sobre a questão da integração de mídia, transformação de mídia e tradução de mídia. Ele começa falando da oposição entre sincronismo e diacronismo. Então, ele diz que adotar uma perspectiva sincrônica consiste em considerar como as características de uma mídia se apresentam em um determinado momento. Adotar uma perspectiva diacrônica consiste em considerar como as características de uma mídia se apresentam em relação a uma mídia anterior e possivelmente posterior. Então, se eu estou fazendo uma análise diacrônica, se eu estou fazendo uma análise sincrônica, eu vou considerar, então, quais são as características, os modos de modalidades das mídias em um momento de uso. Por exemplo, no caso do próprio código Morse, eu poderia fazer uma comparação com algum outro tipo de modelo de comunicação. E no caso que for, né, datado do mesmo momento, e aí eu posso analisar como esses modos se comportam em cada um. E na perspectiva diacrônica, eu posso, por exemplo, comparar uma produção de um romance com outro romance que foi, enfim, lançado em um outro momento, ou, no caso, né, trocando a mídia, eu poderia fazer a análise de um romance em comparação a uma canção que foi lançada posteriormente, ou vice-versa. Ele vai dizer também que todos os produtos de mídia podem ser investigados tanto por uma perspectiva sincrônica quanto diacrônica, uma não anula a outra. E ainda que não haja dúvida de que certos produtos de mídia sejam notavelmente apropriados para análise diacrônicas, não há um único produto de mídia que não possa ser tratado em termos de diacronicidade sem algum proveito. Eu só vou fazer um parênteses aqui e falar um pouquinho da pesquisa que eu desenvolvi na pós-graduação da Unifesp. Eu fiz uma análise, então, de trechos do romance The Hobbit, do Tolkien, e uma canção de rock da banda Led Zeppelin. Essa canção se chama Misty Mountain Home. Então, a partir dos dados que eu consegui levantar a respeito de ambos, eu fiz uma pesquisa que foi, em alguns momentos, sincrônica, em alguns momentos diacrônica, porque eu fiz ali uma comparação dos modos presentes nas modalidades de ambos os trabalhos, de ambos os produtos de mídia, como esses modos se comportam entre si, ou quando a gente compara os dois produtos de mídia, uns com os outros. E eu também fiz ali uma comparação mais relacionada ao conteúdo.
como é que foi feita, então, a transferência de conteúdo do romance para essa canção, para a letra dessa canção e para os motivos que aparecem sonoramente também a partir das composições ali dos instrumentos musicais. O Elestron vai falar também de heteromedialidade, ou integração de mídia. Esse nome é adotado para se referir à análise da perspectiva sincrônica nas interrelações mediais. Então, ele vai dizer, para mim, o termo heteromedialidade se refere à ideia geral de que todos os produtos de mídia e os tipos de mídia, tendo modos pré-semióticos básicos parcialmente similares e parcialmente diferentes, se sobrepõem e podem ser descritos como um amálgama de propriedades materiais e habilidades para ativar capacidades mentais, que podem ser entendidas como várias funções sígnicas. Isso faz com que produtos de mídia e tipos de mídia só possam ser corretamente compreendidos em relação uns aos outros. Então, aqui ele está falando justamente da questão dos tipos de mídia e de como esses modos pré-semióticos e o próprio modo semiótico, aqui mais os pré-semióticos, se apresentam dentro de cada um desses produtos de mídia ou mídias básicas. Ele vai dizer também que é indispensável enfatizar tanto a noção de combinação quanto a noção de integração, salientando que compartilhar e combinar propriedades de mídias sempre implica integrá-las em algum grau. É por isso também que me refiro à heteromedialidade como integração de mídia. Eu coloquei essa imagem como uma forma de representar o que ele usa como exemplo nesse trecho, que ele fala sobre uma conversa ali entre duas pessoas. Então, a gente tem, nesse caso, duas mentes produtoras, duas mentes perceptoras, que estão ali constantemente produzindo mídias, produtos de mídia. E aí a gente, nesse caso, tem uma série de elementos que são combinados para que essa comunicação seja elaborada, essa comunicação, essas comunicações. Não é só o elemento verbal que entra em conta, que os gestos entram em conta, ou as expressões faciais entram em conta, a própria entonação, aqui eu acho que talvez não entre nesse quesito, mas todos os aspectos que estão ali sendo constitutivos do momento de produção daquele produto de mídia vão ser integrados em algum grau, e aí até fica, como o próprio Elestron diz, às vezes essa integração ela é tão grande que fica um pouco difícil de determinar onde começa um produto de mídia e onde ele termina, para começar um outro. Então, quanto mais integradas essas duas mídias, mais heterogêneas elas são. Ele vai falar também da transmedialidade ou transformação de mídia. Esse termo é utilizado para se referir às relações diacrônicas entre mídias. O termo transmedialidade se refere à ideia geral de que produtos de mídia e tipos de mídia podem, até certo ponto, mediar configurações sensoriais equivalentes e representar objetos semelhantes, de acordo com o sentido dado por Peirce. Em outras palavras, eles podem comunicar coisas semelhantes. Aqui a gente pode pensar no que muitas vezes é denominado como a transposição midiática, que é quando a gente tem, então, um produto de mídia cujas informações, dados temáticos, informações narrativas são transferidos para uma outra mídia. É claro que, pela limitação dos seus modos, isso pode acabar se transformando, né? Aliás, uma transmedialidade é uma transformação de mídia, implica na transformação de mídia, mas a gente tem ali um conteúdo que, a partir de uma relação, muitas vezes cognitiva, ou convencionalmente aceita, acabam transferindo determinadas configurações sensoriais que são equivalentes e que se representam. E aí isso pode acontecer mutuamente. Ele vai dizer também que, como as diferenças entre as mídias provocam transformações inevitáveis, a transmedialidade intermedial também pode ser chamada de transformação de mídia, é o que eu tinha falado, né? Ele vai dizer que a transmedialidade ela vai implicar numa transformação. É inevitável que isso aconteça se a gente tem, então, duas mídias diferentes. É impossível que não haja ali, pelo menos, algum tipo de alteração na forma como os modos são percebidos.
Quando a transferência de valores cognitivos entre mídias é restringida pelas capacidades modais das mídias técnicas de exposição, ou quando as mídias técnicas permitem expansão modal, em resumo, quando a transferência traz mudanças modais, mais ou menos radicais, ela pode ser descrita como uma transformação. Ele vai dizer também que as características representadas pelas mídias incluem tudo o que alguém pode imaginar. Elas podem ser concretas ou abstratas e podem ser concebidas em termos de forma ou conteúdo. Animais, pessoas, mentes, estruturas, histórias, ritmos, composições, explicações, contrastes, temas, motivos, ideias, eventos, inter-relações, humores e assim por diante. Então, aqui entra todos os aspectos que não são necessariamente ligados à modalidade, por assim dizer, mas que podem ser concebidos ali em termos de forma ou conteúdo a partir dessa mente, que é produtora, que também é perceptora. Certas características das mídias estão associadas a produtos de mídia específicos. Outras são atribuídas a tipos específicos de mídias básicas e qualificadas. No fim das contas, características representadas pelas mídias significam o mesmo que valor cognitivo específico criado pela mente do perceptor na comunicação. Então, a representação dessas características vai depender muito do valor cognitivo atribuído por essa mente perceptora. E aí é onde a gente pode até falar sobre aquela questão da interpretação de produtos de mídia a partir do conhecimento prévio de outros que supostamente já haviam representado esses motivos, essas composições, explicações, contrastes. Um exemplo que eu até dou também na dissertação é justamente sobre o tipo de valor cognitivo específico que se estabelece quando uma pessoa ouve uma canção de rock como essa que eu analisei, tendo conhecimento prévio da existência de um romance que traz esses mesmos, traz alguns desses motivos, dessas histórias, e quando ela não conhece. Isso também acaba, de alguma forma, passando por outras questões, como a própria tradução, entendimento linguístico, enfim. E aí a gente tem, então, duas formas de transformação que o Ellerstrom vai definir. A primeira é a transmediação, que é quando ocorre quando objetos já representados em outras esferas virtuais, criados por outros tipos de mídia, tornam-se parte de uma esfera virtual. Isso é o mesmo que dizer que as características das mídias são representadas novamente por outra forma de mídia. Um exemplo algum tipo de simulação virtual de uma pintura de óleo sobre tela. Então, a gente tem ali uma transmediação. E uma representação é um exemplo de uma mídia representando outra mídia de outro tipo. Então, são diálogos, gestos ou fotografias sendo ouvidos e vistos em um filme. Uma dissertação acadêmica discutindo as inter-relações mediais, fotos de desenhos de um site, uma música sobre cartas de amor e um artigo publicado em uma revista descrevendo as mídias sociais. Essa apresentação é um exemplo de representação. Nós estamos aqui discutindo um texto do Ellerstrom, então, de alguma forma, esse texto ele pode ser considerado uma mídia, e a gente está aqui discutindo as inter-relações mediais dentro desses textos, aliás. Um programa de televisão, por exemplo, que debate um outro programa de televisão, também é uma representação. E aí a gente tem um terceiro ponto que ele vai definir também, que é a tradução de mídia. Então, ele está se referindo à transmedialidade intramedial como tradução de mídia. Ele escolhe esse termo porque tradução se vincula à ideia geral de tradução como transferência entre linguagens verbais. Portanto, a tradução de mídia é uma extensão dessa ideia para incluir a transmedialidade entre todos os tipos de mídias semelhantes e não apenas os tipos de mídia baseados na linguagem verbal. Então, a tradução pode ocorrer dentro da questão verbal, mas ela também pode acontecer, por exemplo, no meu entendimento, quando a gente tem aí uma transferência de dados dentro de uma cultura para uma outra. Acontece aí, de certa forma, uma tradução
que pode ser manifestada pelos próprios símbolos, a forma como eles são apresentados dentro de um produto de mídia, enfim. E aí, algumas considerações finais que são postuladas pelo próprio Ellerstrom, tem a ver, então, com a multimodalidade, dentro desse conceito aí de modalidades e modos. Ele vai considerar a multimodalidade, então, vital para a medialidade, para o ato de medialidade, e ainda que a perspectiva intramedial seja necessária para se entender muitos fenômenos comunicativos, a perspectiva intermedial é essencial para se compreender o intrincado campo da medialidade em geral. Afinal, atravessar as fronteiras mediais é a regra e não a exceção na comunicação. Ele também vai dizer que as relações intermediais só podem ser definidas até certo ponto, e a análise intermedial não pode viver sem sua irmã gêmea, a interpretação intermedial. E o resultado dos estudos depende menos dos objetos de investigação do que da maneira como os estudos são realizados. Essas são as referências e é isso, gente. Muito obrigada. Vitória, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado vir aqui participar desse mini curso que a Nara idealizou. E obrigada também por essa densa apresentação do Ellerstrom, né? Que a gente sabe que é um dos pesquisadores com os quais a gente mais conversa, porque a gente tem que ler, reler e pensar várias coisas. Então, Nara, você quer abrir agora para se tiver perguntas, comentários? Tem uma pergunta do Júlio perguntando: esse quadro é adaptado ou é do autor? Esse quadro é extraído do próprio livro. E tem outra perguntando que a pessoa perdeu o nome da mulher que ela citou, que tem um estudo direcionado à música. A teórica é Irina Rajewski e o teórico que fala sobre música é o Werner Wolf. Eu vou colocar aqui no chat. E o resto são só elogios para a Vitória, que foi ótimo, parabéns. Obrigada. Bom, a Melissa, na semana passada, ela já tinha falado um pouquinho da transmediação, né? Então, hoje, com o que a Vitória falou também, acrescenta e trata de novo de alguma dessas questões que a gente fala de transmediação, né? Que é uma parte importante da teoria do Ellerstrom, por ele trabalhar no campo da intermedialidade, trabalhar com adaptação, fornecer ferramentas para pensar a adaptação e para pensar a adaptação como um ato comunicativo mesmo, que é isso que é, né? O trabalho da Vitória foi muito legal, porque imaginem vocês pegar um romance inteiro, Hobbit, e falar como que essa música, esse rock, tem a ver com um romance. Então, foi bem interessante. Como o Ellerstrom, ele foca muito nessa questão das modalidades, isso acaba até ajudando, né? Porque a gente pode partir de um ponto mais, não diria nem simples, mas a gente consegue ter uma coisa mais palpável, né? Se a gente faz essa análise de modalidade, dá para começar de um ponto, né? E aí, às vezes, a pessoa descobre que a transposição midiática em si, ou a transmedialidade, são apenas mais algumas coisas, né? Entre tantas que ele acaba desenvolvendo, né? Vanessa, na época que eu comecei a trabalhar com a Ana, a gente desenvolveu, né, eu comecei a trabalhar com a questão da intermedialidade em 2015, e aí a gente começou com
com um trabalho de iniciação científica, e a gente fez um trabalho voltado para o romance L'Étranger, do Camus, e uma canção de rock também, que é do The Cure, da banda The Cure, chama Killing an Arab, vou colocar aqui no chat para vocês. E aí, na época, eu lembro que eu acho que eu até comentei com a Ana, ou com as meninas, sobre a música da Kate Bush, e o livro Morro dos Ventos Uivantes, que era uma das possibilidades aí que eu tinha pensado. Como eu gosto bastante de rock, eu tinha meio que ido por esse lado. O que eu vou analisar nesse sentido, né? A Vitória é muito roqueira. A Mariane tinha escrito, professora Ana, existem muitas pesquisas. É uma pergunta, Mariane? Ou você está afirmando alguma coisa, ou ficou, não sei se... Oi, professora, é que meu teclado bloqueou, que eu não consegui terminar de digitar. Então, Aí, assim, é porque eu achei muito interessante, eu sou professora de educação básica, aí essa relação de obra, contexto, assim, aí eu fiquei pensando, porque Maristela apresentou uma proposta para a educação, o que eu achei muito interessante. É possível encontrar mais trabalhos, assim, que tragam propostas para o ensino básico com base nessa teoria, assim, que dá para aplicar para alunos do fundamental? Tipo olha, Fundamental 2, sexto ao nono? sim, a gente tem mais um trabalho que também foi de uma orientanda minha, da Marinette, que é sobre... Ela trabalhou O Caçador de Pipa, né, aquele romance, e a transmediação para a história em quadrinhos. Tinha mais uma coisa, e o cinema. Então, como que o Caçador de Pipas se transformou em quadrinhos e cinema, e daí ela usou essas 3 mídias para aplicar um trabalho em alunos do ensino, eu acho que foi ensino fundamental 2, se eu não me engano, ou médio. Não, acho que foi fundamental 2, não tenho certeza. E daí ela fez uma pesquisa de campo, então ela preparou atividades e aplicou em sala de aula. Então, se você quiser, você pode olhar no repositório da Unifesp, e o nome da minha orientanda é a Marinette Caputo. Só preciso ter certeza que o nome dela se escreve assim, deixa eu só verificar. Marinette, peraí, o nome dela completo é Marinette Tavares Silva. É isso mesmo? Nome completo? Sobre o Silva aqui. Então, o nome completo dela é essa, Marinette Tavares Caputo Silva. No repositório das dissertações da Unifesp de letra, no curso de letras tem. Inclusive tem o da Vitória também, que está aí, né? E de alguns outros orientandos meus, tem uma fresquinha que acabou agora, da Daniele Rocha, inclusive ela nem está apresentando nesse mini curso, porque ela estava num momento que ela estava fazendo a revisão do trabalho dela para colocar no repositório, então ela estava com toda a concentração dela nessa finalização da dissertação, mas ela também fez um trabalho muito legal sobre a transmediação dos Miseráveis para a história em quadrinhos japoneses, o mangá, que vale bastante a pena, tá? Ler e está lá no repositório também da Unifesp, ela já colocou lá. Terminou agora a semana passada. Mais alguém? Alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra por aqui e nosso último encontro, né, semana que vem, vai ser com o meu orientando Pedro, né, que vai falar de narrativa histórica e transmedialidade também. Bom, desejo uma boa noite para todo mundo e agradeço demais a Vitória por essa participação que foi brilhante.
Eu que agradeço, Ana. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite.